Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à solução e os comentários de mais uma questão de física da prova do Enem 2021. Nesse caso aqui é uma questão de termologia, envolve aí um pouco de dilatação, um pouco de empuxo, que é a flutuabilidade, e também um pouco dos conceitos de densidade. É um pouco interdisciplinar com a química, No caso aí, a gente coloca como uma questão de termologia que engloba todos esses conceitos. Então, vamos lá para a solução. O alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem de volume. Então, seria o volume de álcool no volume total de solução. No caso, soluções de água e álcool. Na faixa de 0 graus Gay-Lussac, leva o nome do cientista que inventou o alcoolômetro, a 100 graus Gay-Lussac, com divisões de 0,1 grau Gay-Lussac. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. Então, você vai ter uma densidade e aí ele pode flutuar com algum percentual do seu volume fora da solução. Dependendo desse percentual que fica fora da solução, você tem aí a medida da percentagem de volume de álcool, no caso, na solução de água e álcool. A escala do instrumento é aferida em 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. É apresentada parte da tabela de correção de alcoolômetro com a temperatura. Aí o exercício dá essa tabela, mostra aí a fonte de onde foi tirada, Então, note que a 20 graus Celsius, 35 graus Gay-Lussac, realmente é 35 graus Gay-Lussac. 36 graus Gay-Lussac a 20 graus Celsius, realmente é 36 graus Gay-Lussac. No entanto, se essa temperatura muda, os valores que você vai indicar para a concentração, a porcentagem de volume de álcool na solução, ela muda, no caso diminui, à medida que a temperatura aumenta. Então, por exemplo, a 24 graus Celsius, se o instrumento indicou 35 graus Gay-Lussac, o valor exato, na verdade, é 33,4. A 24 graus Celsius, se o instrumento indicou 36 graus Gay-Lussac, a medida exata seria 34,4. Então, aí você tem as correções a serem aplicadas. Aí a pergunta é essa, Por que da necessidade da correção da medida do instrumento? Isso acontece pois o aumento da temperatura promove um aumento da dissociação da água. Essa dissociação da água, no caso, acontece independente dessa variação de temperatura e isso não interfere nas concentrações, no caso, na porcentagem de volume. Quantidade de água e de álcool continua a mesma. Dissociação da água, para quem não lembra, a água H2O se dissocia no íon H+, e na hidroxila, OH-. Então, isso acontece independente da temperatura, mas não altera a porcentagem de álcool na mistura. Então, não é isso, na solução, desculpa. Aumento da densidade da água e do álcool. Bem, com o aumento da temperatura, a densidade não aumenta, pelo contrário, diminui. Esses líquidos, eles aumentam de volume, Aumentando de volume no processo de dilatação, a densidade diminui. Tanto é que corpos mais aquecidos tendem a ocupar locais mais elevados, justamente devido à menor densidade. Então, a letra B também não é. Mudança do volume dos materiais por dilatação, isso realmente acontece, Então, quando você muda a temperatura, no caso aquecendo, os materiais que no caso aí seria não somente a água e o álcool, mas também os materiais que constituem o instrumento, que é o alcoolômetro, mudam de volume. Então isso é uma verdade. Não sei se nós teríamos melhor resposta, mas essa aqui é um fato. Aumento da concentração de álcool durante a medida. Bem, a concentração ela permanece a mesma, independente da variação de temperatura. Então, isso é uma propriedade que independe da temperatura e a concentração é mantida. O único jeito de mudar essa concentração é aumentando ou diminuindo a quantidade de álcool na solução.
Então, não é a nossa resposta. Alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água. Bem, na verdade, as propriedades químicas, que seriam as ligações, elas pouco se alteram. E se alterar, isso não vai alterar, no caso, né, a parte de flotabilidade ou a parte também, né, que a gente vai ter sobre as densidades. Então, essa aqui também não é a nossa resposta. Então, realmente, a nossa resposta é a letra C, a que melhor se adequa, né, a essa questão. Aqui, só para constar, né, esse é um instrumento, o alcoolômetro. Há algum tempo atrás, né, isso era meio comum nos postos que vendiam o álcool, né? Então, ele flutua à medida que você tem uma quantidade de álcool maior ou menor. Com menos álcool, né, nós teríamos uma densidade aqui da nossa solução, ele flutua com um pouco mais de elevação. Com uma quantidade maior de álcool, né, a densidade da solução aqui se altera e com isso ele afunda um pouquinho mais, né? No caso, a densidade aqui com uma quantidade maior de álcool é uma densidade um pouco menor, né? Com isso, o instrumento afunda, tendo a densidade mostrando aí a sua concentração. Muito bem, a resposta é a letra C. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa solução. Clica aí no sininho aí para receber as notificações, siga nós aí, siga as nossas soluções. Um abraço, pessoal. Até a próxima.